E aí, quando a gente pensa, né, em todos esses parâmetros, essas orientações, a gente pensa, onde fica a gramática no ensino de linguagem, né? O aprendizado da língua ultrapassa o ensino de estruturas gramaticais, né? Aquela questão que eu havia dito também agora há pouco, a gente não pode ficar apenas fechado na gramática, né? De uma forma descontextualizada. A gente precisa mostrar o sentido que ela tem ali naquele texto, naquele contexto, né? Nesses documentos, como parâmetro, né, conteúdos de gramática, que eram o objeto central das práticas tradicionais, né, hoje ganham uma nova abordagem, novo espaço. A reflexão metalinguística e o domínio de normas que regulam o uso de língua em situações formais de comunicação compõem um eixo vertical, né? Lembra daquele eixo que eu mostrei ainda há pouco? A análise linguística que eu falei que ela está ali acompanhando todos os outros eixos, pois é essa reflexão, né, esse domínio das normas gramaticais, ele precisa estar ali concomitante ao mesmo tempo, quando eu ensino e foco na questão da leitura, quando eu foco na questão da escrita, quando eu foco na competência das sílabas, né, ou seja, todo tempo a gramática está construída ali junto, tá? Diferente dos ensinos tradicionais que colocavam a gramática em cima, como se ela fosse a mais importante de tudo e todos os outros estão separados delas, aprendendo ali o conhecimento de língua portuguesa de forma distante dela, tá? Hoje em dia, as orientações são para que se faça uma unidade, né? Onde se parta todo o estudo da língua portuguesa, quando eu estou ali ensinando para o meu aluno aquele conteúdo, ele precisa estar assentado a partir de um texto, né? Principalmente quando eu ensino gramática, tá bom? E aí, né, a gente tem as categorias organizadoras, as tipologias e gêneros textuais. E aí a gente tem considerando que a língua é uma atividade interativa, social e mental, né? Que o uso dela se dá em eventos discursivos situados sociocognitivamente, né? Marcuse, 2008. As categorias gênero e tipologia textual possibilitam a construção de práticas mais produtivas, voltadas para o uso da língua em situações diversas de comunicação. Então, é importante que a gente pense, né, dentro dessas situações de comunicação, trabalhar com maior diversidade os gêneros, né, os tipos de textos, né, notícia de jornal, receita de bolo, bula de remédio, cartaz, por meio informacional, blog, fábula, já dentro dos gêneros literários, né, poema, enfim, então a maior diversidade de gêneros possível. E também a maior diversidade de tipos textuais, né, narrativas, né, muitos gêneros narrativos, dissertativos, descritivos, né, então tudo isso precisa ser trabalhado da forma mais diversa possível, né, para dar essa possibilidade dessa construção produtiva dos textos. Tá? E aí vem a grande pergunta: o que é ensinar a leitura, né? Bom, segundo Clement, a tarefa de ensinar a ler não seria incoerente com a natureza subjetiva da leitura. Se o ensino da leitura for entendido como ensino de estratégias de leitura, por uma parte, e como desenvolvimento das habilidades linguísticas, por outra, né? Isso fica, digamos assim, de forma fragmentada, desconexa, tá? Por quê? Porque o ensino da leitura, ele não é um ensino apenas de estratégias de leitura, né? No sentido assim, principalmente no ensino médio e o terceiro ano, né? Há
um foco, claro, maior para quem vai fazer o Enem, na produção de texto, na famosa redação, né? E aí vem as grandes estratégias, né? Não só da composição de um texto, mas as estratégias de leitura. E aí a gente acaba tornando a leitura como algo mecânico, como algo assim que existe uma fórmula que eu posso seguir. É claro que isso ajuda, não vou dizer que não ajuda, ajuda. Só que para mim isso é uma estratégia muito para quem ali, além de estar desesperado, é de quem não teve uma base leitora solidificada, né, que foi acompanhada desde o fundamental até chegar no médio, né? Porque se eu tenho o meu prazer com o texto, né, onde eu tenho, né, como eu sempre falo para vocês, os meus momentos de leitura, seja todos os dias ou nos fins de semana, que eu tenho um ritmo, eu não preciso de tanta estratégia de leitura, porque eu tenho a minha própria, porque ler é tempo e identidades individuais, depende de cada pessoa, né? Nem todo mundo lê e compreende no mesmo tempo. Então, por isso que eu digo que às vezes essas regras gerais, elas são complicadas, a não ser para quem está desesperado e que não tem nada, né? E a estratégia já ajuda, né? Mas para quem vem de uma base leitora, já que já foi construída, né, desde o fundamental, ou mesmo que começou no médio, começou desde o primeiro ano, isso já vai ser o diferencial, né, digamos assim, na hora da minha produção de texto. Então, é importante ser pensado dessa forma, tá? Então, a gente também tem como eixo leitura, tópicos estruturantes, tá? E aí a gente tem gêneros textuais e a sua função comunicativas, né? Ou seja, as expectativas de aprendizagem relativas às competências do leitor em avaliar elementos da agenda comunicativa do texto para produzir sentido, né? Ou seja, quanto mais eu tenho contato com gêneros textuais diversos, mas a minha função comunicativa, ela é solidificada, ela é fortalecida. Procedimentos de leitura em diferentes discursos, expectativas de aprendizagem relativas a procedimentos gerais de leitura mobilizados pelos leitores. Organização temática, expectativas de aprendizagens relativas ao reconhecimento das relações entre as partes de um texto, né? É quando eu consigo, né, perceber no texto que eu estou lendo referências, ou que eu tenha referências de outros textos com esse mesmo tema que eu estou lendo agora. Então, eu digo, poxa, olha esse texto aqui que eu estou lendo, para mim fez uma ponte com um texto que eu já li do autor tal. Isso é competência. E é muito legal quando o aluno consegue fazer isso, eu digo que ele transcendeu, né, dentro dessa proposta leitora. E tipologias, né, expectativas de aprendizagem relativas aos reconhecimentos da organização estrutural dos gêneros, tipos textuais e dos recursos linguísticos implicados em sua construção, né? Então, todas essas competências são legais. Mas aí a gente fala em leitura, mas como ensinar a ler? Né? E aí é uma pergunta assim que é muito difícil de responder, né? Não estou colocando assim que todas essas hipóteses, se elas forem seguidas, a gente já soluciona, né, esse problema e chega a ser um resultado. Não, é muito difícil. Na verdade, os parâmetros, eles indicam, né, algumas situações que podem ser pensadas como uma estratégia para o professor conseguir atingir o seu objetivo para com aquela turma. Mas assim, se fossem alguém perguntar para mim como se ensina a ler, aí eu ia te falar lendo. Porque tem uma coisa que eu sempre falo, você só forma leitor se você for leitor. Então, isso é algo que o professor de língua portuguesa precisa olhar para ele. Não adianta eu bater a minha cabeça porque a minha turma não gosta de ler, porque a minha turma não lê, porque isso, porque aquilo, mas e eu? Eu sou leitor? Eu leio?
Não. Então, meu amigo, é difícil. Né? Tu até pode seguir essas estratégias, não vou dizer que elas possam não dar certo, porque às vezes tem alunos que são mais leitores que os professores. Isso acontece muito, né? Mas, se eu tô falando em níveis, se eu tô falando em níveis de turma, aí vai ser complicado eu não ser leitor e apenas usar as estratégias querendo que o meu resultado seja totalmente positivo, tá bom? Às vezes, quando a gente já é leitor, já é difícil, né? Você chegar numa turma de ensino médio que passou esses anos todinhos, 9 anos se a gente for contar, mas tem mais, né? Estudando desde o fundamental, quando ele entrou no primeiro ano, língua portuguesa e sempre odiando, nunca vendo sentido em nada, nunca tendo sido instigado ao mundo da leitura. Eu não vou fazer milagre em 3 anos, no primeiro, no segundo e no terceiro, ou naquele ano que eu estou responsável por ficar, né? Isso é algo muito difícil. E se for o terceiro ano, aí que tchau, adeus, né? Eu posso fazer assim um arranhão, fazer com que eles fiquem seduzidos por alguns textos que eles até gostem, mas isso não vai resolver a vida de anos que ele ficou fora desse mundo da leitura, né? Então aqui eu tô sendo bem realista. Bom, mas segundo os parâmetros, né, como ensinar a ler? O ensino da leitura ele deve envolver o exercício sistemático daquilo que faz um leitor proficiente quando lê. Localizar informações, levantar hipóteses e confirmá-las, inferir e relacionar informações, selecionar e refletir sobre recursos linguísticos mobilizados por determinado gênero. Olha, isso daqui é uma crônica, porque é isso? Porque a crônica ela tem essa função, né, de trazer para o leitor uma história que acontece no dia a dia do cotidiano, né, de uma história que foi comum e que acontece com muitas pessoas, ou seja, ele vai refletir sobre esses recursos linguísticos que aquele gênero está sendo apresentado ou que ele já consegue identificar. Construir hipóteses sobre os objetivos do texto, né, eu começo a ter expectativas sobre esse texto, né? Puxa, tô aqui lendo, essa leitura tá interessante, então eu já consigo pensar, né? Como é que vai dar o desfecho da história, eu começo... É igual como você acompanha uma novela e uma série, né? Então você cria expectativas de que você acha que vai acontecer, o que pode, o que não pode acontecer, enfim. Então é a mesma coisa instigar eles para esse mundo da leitura dessa forma, né? Comparar textos, né? E aí, olha, por exemplo, eu vou trabalhar um gênero relato de viagem. Então, eu trago um texto literário, eu trago um texto não literário, eu trago um roteiro de viagem. Ou seja, eu converso sobre essa temática dentro de diferentes textos, né? E aí, depois eu comparo o que eles têm de semelhantes, que é a própria temática, né? Que todos trabalham, mas cada um com as suas especificidades, porque cada gênero vai apresentar a sua estrutura, as suas normas, né, os seus objetivos, enfim, né, e aí fazer com que o aluno percebam as semelhanças e as diferenças entre cada gênero textual, mesmo que ele trabalhou o mesmo tema. Né? Por exemplo, eu trago uma notícia de jornal sobre um crime. Aí eu posso também trabalhar o poema Notícia de Jornal, do Manuel Bandeira. Né? E aí eu posso também fazer outro tipo de pesquisa de outros gêneros que também ou algum outro livro e aí tem muito, né? Algum livro que tem uma cena de crime também, né? E aí, como é que foi pensado ali? Então, eu mostro a mesma temática, mas mostro que cada estrutura de texto, ela tem a sua própria forma de ser, né? Olha o quanto rico eu estou trazendo de diversidade para o meu aluno, né? Mas eu só faço isso se eu for um professor leitor, porque aí eu tenho a habilidade de pensar esses outros eixos para além do só aquele que o livro didático,
né? Aquele que a escola pede para que eu trabalhe, ou que eu faça o meu planejamento e coloque ali, né? Então, quanto mais diversidade eu trazer, melhor será, tá? Bom, e aí, né, uma das habilidades que os parâmetros curriculares nacionais trazem sobre o ensino médio é a formação do leitor de literatura. E aí continua a mesma conversa que eu estava falando ainda há pouco. Eu só vou formar um leitor literário se eu também leio literaturas, né? Eu, enquanto professor de língua portuguesa. E aí, o que a gente deve pensar seguindo os parâmetros e alguns pontos? A leitura literária tem lugar de destaque na formação de um leitor proficiente, né? Aquele que tem uma habilidade leitora mais desenvolvidas, né? Que já domina mais, proficiente. Letramento literário, né? Que são as práticas que possibilitem aos estudantes apropriarem-se da literatura pela vivência de experiências estéticas que lhes revelam o valor da arte, né? É pensar a literatura enquanto esse espelho da sociedade, né? Que é uma forma de refletir a realidade, mas sem aquele peso, digamos assim, muito do real. Mas eu posso falar pela arte, que é uma forma de ver o mundo diferente das outras formas. É uma forma mais sensível, é uma forma criativa, né? É uma forma mais do sentir mesmo, do que do só refletir sobre, né? Então, fazer esse letramento literário, né? Ver o que os alunos têm das vivências do que eles leram e que eles podem contribuir, o que eles podem pensar a partir daquilo ali, tá? O trabalho com o texto literário, portanto, exige um tratamento metodológico diferenciado. Para além das expectativas de aprendizagem de leitura envolvidas na apropriação do texto literário, letrar literariamente implica a descoberta da fruição, que caracteriza o contato com a leitura, né? A fruição, aquilo que eu sinto, aquilo que eu me humanizo, né? A catarse, aquilo que eu sinto, aquilo de como eu sou atingido pelo texto, que é algo totalmente subjetivo, né? Então, eu preciso pensar o texto literário para além disso. E aí a gente tem, né, também como eixos, estéticas literárias e seus contextos socio-históricos. Bom, nesse eixo a gente deve pensar, né, dentro de um projeto de formação do leitor de literatura, conforme sinaliza os PCNs para o ensino médio. E aí os PCNs dizem assim: para cumprir com esses objetivos da literatura no ensino médio, entretanto, não se deve sobrecarregar o aluno com informações sobre épocas, estilos, características de escolas literárias e etc. É aquela coisa de não ensinar apenas isso, como se fosse algo metodológico. Olha, porque o romantismo, ele começou no século XIX, de 1889 a 1902, um exemplo, né? É claro que essas informações, elas são importantes, só que elas não são prioritárias. O que eu quero que o meu aluno entenda é que ele pensar que aquele autor está inserido num contexto histórico, ler as obras daqueles autores, principalmente, a gente tem que começar pela leitura literária, e depois eu trazer essas informações. E depois fazer com que o aluno perceba as próprias características do estilo dentro do texto literário. É por isso que a gente começa sempre pelo texto. Tanto faz ser ensino de gramática, de literatura, de produção de texto, o que vem primeiro é a leitura do texto, né? Isso eu concordo totalmente com os PCNs. Então, não é ficar preso a essas características gerais, mas ensinar para o teu aluno que dentro da leitura literária existe essas competências e ele mesmo vai conseguir a idealização da mulher, né? É uma das características do romantismo, principalmente da segunda geração. Bom, se ele estiver lendo aquele livro, sei lá, Lucila, digamos assim, do Alencar e tal,
ele vai conseguir identificar essas características. Entende? Que a gente pode trabalhar com eles também, para que ele veja o sentido daquelas... Não que eu coloque no quadro aquelas características, explique elas de forma geral e pronto. Mas como é que ele vai ver as características no texto literário se eu não trago o texto literário para ele? Né? Então, é importante que a gente repense isso quando se ensina literatura, tá? Como até hoje tem ocorrido, apesar do PCN, principalmente o PCN+, alertarem para o caráter secundário de tais conteúdos. Secundários, isso deve vir depois. O primeiro vem a leitura literária. Para além da memorização mecânica de regras gramaticais ou das características de determinado movimento literário, o aluno deve ter meios para ampliar e articular conhecimentos e competências. Né? Trata-se prioritariamente de formar o leitor literário. Melhor ainda, de letrar literariamente o aluno, fazendo-o apropriar-se daquilo a quem tem direito, né? Aquilo que é direito dele, a leitura, o texto literário. Bom, e aí a gente tem como eixo 5 a escrita. Bom, as práticas de escrita, elas devem ser pensadas na perspectiva dos gêneros textuais. Os estudantes devem vivenciar situações comunicativas mediadas pelo texto escrito, reconhecer as especificidades dos contextos comunicativos e a forma como estas determinam escolhas sintáticas e lexicais, né? Apropriar-se como leitor e como escritor de um repertório de gêneros, reconhecendo sequências tipológicas, elementos estruturais e recursos coesivos próprios de determinados gêneros. É aquilo que já havia falado, né? Porque isso é importante para chegar a esse momento, que é o momento da escrita, que, como eu estava dizendo em outro momento, é um outro exercício que não é uma habilidade muito simples, né? A habilidade de ler, de interpretar, de ir para esses recursos gramaticais, de entender, e aí chega no momento onde o aluno vai produzir o seu texto, e olha de coisas que ele teria que aprender e de alguma forma dominar antes, porque tem muita gente que manda o aluno escrever sem orientação de nada, né? É como se ele olhasse para uma página de papel em branco, e agora? Se eu não tenho capital cultural, se eu não tenho nenhuma base desse assunto que eu preciso escrever, como é que eu vou escrever? E aí é desesperador para o aluno, né? E no ensino médio, principalmente, onde a escrita é muito mais cobrada dele por causa da redação, né? Mas a gente precisa antes dar todo o suporte, né? Todas as possíveis ferramentas para que quando chegue esse momento ele não seja tão difícil quanto ele é, porque mesmo o aluno tendo todos os recursos, habilidades, capital cultural solidificado, ele ainda assim vai ter dificuldade, ele ainda assim vai sentir medo de escrever. Tu imagina um que não tem nada disso, né? Então é focar em todos os eixos anteriores para poder trabalhar da melhor forma esse aqui, que é a escrita.